Aos portadores de telefone celular, solicitamos que desliguem os seus aparelhos. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo e que sua gravação permanecerá disponível no canal do YouTube da Fundação Biblioteca Nacional. A Fundação Biblioteca Nacional, Instituto Sebastião Sisson, tem a honra de recebê-los para a cerimônia de abertura da exposição Sisson 200 anos, em comemoração ao nascimento deste artista francês, cujo legado enriqueceu a história e cultura do Brasil. O relacionamento de Sisson com a Biblioteca Nacional foi altamente frutífero. O renomado litógrafo francês manteve uma estreita colaboração com a instituição durante grande parte da década de 1880. Ele doou um vasto número de suas magníficas obras, além de trabalhos de outros artistas, e atuou voluntariamente na restauração de estampas do acervo. Por essa notável contribuição, foi condecorado pelo imperador como Cavaleiro da Ordem da Rosa em 1880. Em 1882. Sisson é também reconhecido como autor da primeira história em quadrinhos brasileira, publicada em 15 de outubro de 1855, em O Brasil Ilustrado. Com patrocínio da IG e realização da instituição Sebastião Sisson e da Biblioteca Nacional, a mostra celebra a importante parceria entre o artista e a Biblioteca Nacional. Convidamos a curadora Bárbara Ferreira e o senhor Christian Sisson para o seu pronunciamento. Bom dia, um prazer enorme receber todos vocês aqui. Estou bastante feliz mesmo de ver tantas pessoas que eu já conhecia pela internet, né? Conhecemos já há anos, as pessoas da família, tantos historiadores aqui, o pessoal todo da biblioteca. Estou muito feliz mesmo. Quero agradecer muitíssimo ao presidente da instituição, o senhor Marco Lucchesi, que recebeu tão bem nosso projeto. Antes de falar um pouquinho sobre a vida do Sisson, que, enfim, estamos comemorando hoje, neste ano, mas especialmente hoje, o bicentenário do nascimento dele. Então, bastante tempo, não é? Mas queria falar primeiramente um pouquinho sobre as nossas vidas, de quanto é importante a vida de cada um de nós, porque acho que a gente não tem a dimensão de como o que nós fazemos no cotidiano impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu trabalho com genealogia já há um tempo, então pesquiso diariamente história de pessoas e de famílias. Então é um resgate muito interessante para os descendentes que querem conhecer mais do passado, da história dos seus antepassados. E por meio da pesquisa histórica, nós vamos revelando essa história que fica escondida. Porque os documentos históricos eles trazem muitas informações que nos permitem inferir várias situações que podem ter ocorrido, entender um pouco da trajetória dos nossos antepassados, e isso acaba que por ser um resgate da nossa própria história. Nós acabamos descobrindo numa pesquisa genealógica histórias que nos inspiram, trajetórias que nos fazem, de repente, dar força para seguir em frente, porque a vida cotidiana é difícil, né? E também tem aqueles exemplos ruins que nos mostram o que não fazer. Então, sendo boa ou ruim a vida de cada um, e o que cada um construiu, tudo nos ensina a sermos pessoas melhores. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que pensar que tudo o que fazemos no nosso cotidiano gera um resultado final depois, que é a nossa própria vida. E essa vida vai interferir na vida dos que virão depois, dos nossos descendentes. E assim, nossos amigos, nossos parentes, a gente está influenciando o tempo inteiro a vida de quem está ao nosso redor. E tem pessoas que vão além, saem do âmbito familiar e deixam um legado para a história da humanidade, né? Para a história, no caso do Sisson, para a história do Brasil. E por isso estamos aqui hoje, depois de 200 anos do nascimento dele, falando ainda sobre ele, falando sobre a vida dele, celebrando o que ele fez, que é um trabalho realmente fenomenal. Vocês vão ver aqui, ele era um especialista em retratos, então ele fazia de forma linda, perfeita, a feição das pessoas daquela época que construíram o Brasil. E nós podemos ter a imagem dessas pessoas a nossos olhos, porque ele se dedicou a fazer esse trabalho, esse desenho. Ele desenhava numa pedra, vocês vão ver aqui que tem uma pedra litográfica, uma pedrona assim, lisinha, ele desenhava ali em cima aquela perfeição dos retratos, e essa pedra era a matriz para a impressão das gravuras. Então, é realmente um trabalho muito bonito. Tem uma outra vertente dele também, que são os cenários do Rio de Janeiro, alguns monumentos, uma obra importante dele, com 12 gravuras, estão expostas aqui também.
e a vertente de caricaturista. Tem charges e caricaturas de autoria dele, e ele é o autor da primeira história em quadrinhos brasileira. Felipe, prazer. Que bom que você chegou. Enfim, vocês terão a oportunidade aqui de conhecer esse trabalho e também refletir um pouco sobre essa questão do que fazemos na nossa própria vida, a cada dia, e deixar um legado, nem que seja apenas no âmbito familiar, já é maravilhoso, deixarmos uma história bonita e também ajudarmos a preservar a memória, a história dos nossos antepassados, como a Marta faz com a mãe dela, Raquel Sisson, que também tem uma história importante aqui no cenário do Rio de Janeiro. Enfim, que todos possamos fazer um pouquinho, contribuir um pouquinho com essa história, assim como o Felipe Sisson, que está aqui, ele é o patrocinador desse evento, pessoa maravilhosa que está fazendo com que isso tudo seja possível. Nós fazemos um evento belíssimo como esse para celebrar os 200 anos do nascimento do Sisson e eternizar a memória do artista. Bem, obrigada por terem vindo. Eu trouxe umas notas aqui. Só um minuto. Bom dia. É muito bom estar aqui. A família Sisson é muito grande e há 20 anos eu comecei a adicionar meus primos e primas Sissons pelo Orkut, falecido Orkut, para quem tem idade para lembrar, mas não os conhecia pessoalmente. Hoje eu vou conhecer todos. Eu estou aqui para contar um pouco da história, porque as pessoas perguntam, como é que começou isso? Quem é Bárbara? Como é que ela veio? De onde veio isso? Bom, enfim, tudo começou, na verdade, quando eu ainda era criança. Eu, escondido na biblioteca de casa, eu ia muito na biblioteca lá da casa dos meus pais e gostava de ficar folheando livros e gibis. Eu era viciado em gibis, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Passei por um livro de história do meu pai, quando ele era criança, e tinha lá uma litografia. Eu não me lembro agora se era Barão de Mauá, se era Duque de Caxias, mas eu vi ali embaixo escrito, litografia de Sisson. Aí eu, é o meu nome? Saí correndo da biblioteca, cheguei na cozinha, mãe, quem é? Eu achando que o litografado era o Sisson. Minha mãe, é o Grão-Papá. Aí eu, mas, é o artista. Aí começou a falar. Ali começou uma curiosidade, porque não foi a primeira vez e nem a última vez que eu vi o nome dele. E daí, foi passando o tempo, eu comecei a encontrar vários nomes Sissons que eu achava que era ele. Não era ele. Eram outros Sissons famosos. Eu, uau! Comecei a meio que montar árvore na minha cabeça. Chegou o ano de 1994, eu entro para a Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense. Primeiro dia de aula, o professor de anatomia faz a chamada, Christian Sisson. Todo mundo me olhou. Aí eu, o que está acontecendo? O principal anatomista veterinário é Séptimo Sisson. Eu, não é nem do Brasil. E esse nome ficou. Eu fui fazer uma breve carreira como veterinário e todo mundo me conhecia por Sisson. Sisson para lá, Sisson para cá, o nome ficou. E eu fiquei com essa cisma na cabeça. Tanta gente. Anos 90, casa da Alice Sisson, não sei quem conheceu a Alicinha Sisson, a gente chamava de Dinda. Ela tinha várias histórias sobre o Grão-Papá, sobre o Augusto Maria Sisson, sobre todos os Sissons. Ela era uma biblioteca, um HD gigantesco de histórias, sempre falando da prima Zaidinha do Sul e do pessoal do Sul, e eu não conhecia ninguém. E herói do Cerco da Lapa, e era convidada todo ano para ir lá, e eu, mas quem são essas pessoas? Chegou o ano de 2000, eu comecei a namorar a Bárbara, estamos juntos há 24 anos. Chega 2004, Orkut. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Primeiro, tentar entender o que é uma rede social, para quem é dinossáurico. Eu falei, acho que eu vou procurar minha família aqui. A lista veio gigante. Devia ter uns 20 Sissons ali. Eu falei, não é possível isso. Todos os Gutos, todos os Arnaldos. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, vou adicionar todo mundo. Comecei a adicionar, spamear todo mundo, adicionei. Isso eu estava lá na casa da minha mãe, chamei minha mãe, olha aqui, isso é tudo primo e prima. Minha mãe ficou maravilhada, minha mãe também não conhecia. 2 dias depois, sei lá, a Bárbara foi lá em casa, um almoço, jantar, qualquer coisa, tínhamos 4 anos de namoro, falei, vem cá ver uma coisa. E ela já estava fascinada com a história do Sisson, artista que eu tinha na cabeça, é o Sisson, litógrafo, essas coisas, e ela já,
pirada com esse negócio de querer fazer histórias de família. Mostrei para ela os sons no CUT. Ela ficou assim, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Falei, pá, vamos... Que tal a gente montar uma árvore? Vamos montar a árvore. Bom, foi assim que começou. Aí, 20 anos depois, a gente está aqui. Começamos a montar a árvore virou blog, o blog virou website, a gente começou a estreitar com todo mundo da família. Em 2023, Zaida foi para Portugal, encontramos finalmente a Zaida, estamos no grupo da família, chega o Felipe, estreita com a Bárbara. Estamos aqui. Em 2013, nós estivemos aqui na Biblioteca Nacional, cadê a Mônica? Estivemos aqui na Biblioteca Nacional para tentar fazer um documentário sobre esse som. Quebramos os porquinhos, tiramos o escorpião do bolso, começamos a pedir dinheiro porque a gente queria montar, é muito caro fazer edição, essas coisas. Fizemos o trailer, 3 dias de filmagem, viemos aqui na Biblioteca Nacional, conversamos com a Mônica, filmamos, Lúcio Murussi, Bienal da Caricatura Brasileira. Não conseguimos, não tivemos verba. Paramos, mas conseguimos fazer um site simples, sebastiansisson.org. Está até hoje o site. E o Felipe ajudou a gente a construir o site definitivo. Por que eu estou dizendo isso tudo? Existem 2 tipos de tempo na língua grega. Um tipo de tempo se chama Cronos, o outro se chama Kairos. Cronos é o tempo cronológico, é aquele que, querendo você ou não, ele está correndo todo santo dia. Se você não aproveitou, perdeu. O Kairos é ainda pior, porque ele é chamado momento crítico. Então, se eu for contar de 2004 até agora, foram 20 anos de Cronos e pequenos Kairos no meio, aqueles momentos em que a coisa vai acontecer, tem que acontecer, você precisa agir, porque se você não agir, ele vai passar junto com o Cronos. E aí agora o Kairos apareceu de novo, só que dessa vez, 200 anos. Há um tempo atrás, nós estávamos falando sobre os 200 anos, o que nós vamos fazer, né? Biografia, exposição, documentário, peça de teatro, veio tudo. Minha filha nasceu em 2014, a gente teve que parar o projeto, essa lindona aqui, Angelina Sisson. Paramos, fomos para a Itália. Você vê, a vida começa a dar uma volta, a gente vai seguindo o Cronos, fomos para a Itália, moramos 6 anos na Itália, fomos para Portugal, daí a coisa começou a acontecer. Agora, 2024, é uma coisa impressionante. Porque depois de tanto tempo, eu estou conhecendo aqui a família, pessoalmente, conhecendo o Felipe, e a gente está celebrando agora os 200 anos dele. Queria agradecer à Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, grazie mille. Mônica da BN, Lúcio Murussi, eu não sei se ele já está aqui, grande apoiador do Sisson. Cadê ele, gente? Está lá. Mônica! Queria agradecer eles porque o Lúcio, inclusive, foi muito importante quando nós conhecemos o Lúcio, existiu uma disputa entre quem foi a primeira história em quadrinhos do Brasil. Sisson ou Agostini? Aí o Lúcio veio, Sisson, fim de papo, foi meu tataravô. Enfim, queria agradecer o Felipe. Só mais uma coisa. O Sisson foi um grande doador para a Biblioteca Nacional, restaurou muitas obras. E 140 anos depois, nós estamos aqui, mais ou menos 140 anos depois, estamos aqui fazendo a exposição. E, graças ao Felipe, o mobiliário da exposição vai ser doado para a Biblioteca Nacional. Então, a família Sisson continua contribuindo com a Biblioteca Nacional. 140 e poucos anos depois. E isso é motivo de orgulho. Obrigado, Felipe. É ele aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, é Sisson vive, viva Sisson, feliz aniversário, Grão-Papá. Obrigado. Muito obrigado. Convidamos ao púlpito o senhor Felipe Sisson. Um pouco emocionado aqui com as palavras do primo. Bem-vindo a todos, muito obrigado pela presença. Valeu. Convidamos ao púlpito o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, senhor Marco Lucchesi. É um dia de muita alegria, bem-vindo a todos, bem-vindo os amigos da Biblioteca Nacional, que somos todos os brasileiros e não só, todos aqueles que têm um compromisso com a história, com a verdade, com a beleza,
com a República, enfim, onde todos nos encontramos fraternalmente no exercício dos nossos sonhos, como esses que agora a gente acabou de ver e compreender. E de modo especial hoje, se eu pudesse falar, eu falaria só com a Angelina, e porque quero deixar claro, o pai concordou, o avô também, que nós vamos tocar daqui a 4 anos, 5, mas 4, talvez a 4 mãos, ok? Uma pecinha de Mozart, porque Harry Potter ainda não sei, uma vergonha. Eu não sei fazer o Harry Potter que está sendo ensinado para ela. Hoje é um dia de grande alegria. Primeiro, agradecimento a toda a família, a Bárbara, que, como todos sabemos, não constitui qualquer novidade, tem um refinamento, um olhar elegante, de conteúdo, marcado por uma grande paixão de que essa exposição é testemunha absoluta e, ao mesmo tempo, o gesto generoso que se constitui na exposição. Quero também agradecer ao Felipe e, por acaso, me desculpe, mas eu me lembro, como eles são meio italianos, né? Eu me lembro de Puccini, que hoje faz o centenário da morte, em novembro, né? Que na Boêmia diz assim, la brevità gran pregio. Muito obrigado a você, Felipe, também, por esse entendimento, né? Que eu talvez gostasse de ver no Brasil mais consolidado essa relação entre a generosidade do mecenas e a instituição pública que está à altura dessa generosidade, porque essa instituição realmente merece tudo. E é muito comovente de Sisson, Angelina, Sisson, perceber como e quanto se mantém, muitas vezes, num país sem grande memória histórica, não só a defesa dessa memória, e não podia ter uma escolha mais correta do que esta casa, a mais antiga instituição cultural do país, guarda da memória, mas que não é uma memória que sobrepaira, não. É uma memória que conta justamente com os servidores dessa casa, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Porque a memória ela não é um maná, cai do céu, fica de pé sozinha, nos cumprimenta. A memória é um trabalho de guarda, de conservação, resgate da informação. E aqui alguns agradecimentos que não podem ser adiados. Eu não sei se agradeço a Mônica Carneiro, não tenho dúvidas, né? Mas eu acho que eu vou fazer esse gesto inconsequente de agradecer a Mônica, que tem uma responsabilidade hoje geral nos arquivos especiais da casa, mas a Mônica é também uma das grandes capitais do setor de manuscritos. Claro que está a Diana hoje. Eu falei o quê? Manuscritos. É porque isso foi erro da Luciane, que se encontrou comigo e me perturbou. Mas, claro, de iconografia, muito obrigado. Hoje, capitaneado muito bem pela Diana. E vamos vendo essa construção. Participaram também restauração e conservação, a quem eu agradeço muito, porque essas exposições requerem uma delicadeza, uma prontidão, um olhar delicado. A Biblioteca Digital também participa. Em nome da Gabriela, eu estendo a todos os cumprimentos por esse trabalho importante. Não podemos nos esquecer, por favor, e jamais, dos serviços gerais, da Brigada de Incêndio, dos que trabalham na segurança dessa casa, que desempenham um papel crucial. Certamente eu terei esquecido alguns e terei, a partir de agora, inimigos, mas inimigos queridos. Quero agradecer também às Obras Raras, que também tiveram aqui um importante compromisso diante disso tudo, e o Álvaro Siviero, o nosso grande intérprete, que vem aqui hoje para enriquecer, do ponto de vista da música, a Biblioteca Nacional. O Álvaro me falou, mas eu não serei spoiler de Siviero, de algumas músicas que ele vai executar, mas algumas, ele nem me disse quais, porque tem uma grande... É um pastor de grande armento, mas eu disse para ele que, pelo menos, boa parte disso está aqui na Biblioteca Nacional em primeira edição, só para deixá-lo feliz e mostrar quantas proximidades a Biblioteca Nacional tem. Para terminar, tentar imitar o Felipe, la brevità gran pregio, mas falar também é muito bom, não há nenhuma contrapartida, mas como vocês colocaram tudo tão bem, deixar um pouco para ele, mas acho que é do estilo dele, isso foi combinado. Eu queria dizer o seguinte, nunca me esqueço daquelas aulas de história que Toynbee, pelo qual eu tão apaixonado, e você falou de Chronos, Kairos, que são questões muito importantes num recorte ocidental do tempo. E diante dessa grande paisagem temporal, Toynbee, que foi um profeta sem profecias, no bom sentido, não é? No A Study of History,
Toynbee me deixava muito impressionado nas primeiras vezes que eu via, quando ele fazia uma análise dos retratos, da retratística em pedra, mas de outra pedra, bárbara, dos faraós da quinta dinastia e, por exemplo, daqueles da 18ª, 19ª dinastia. Ele fazia um contraste que me agradava muito. Qual era esse contraste? A tranquilidade dos soberanos, dos faraós, naquele momento que o Egito estava dentro de si próprio, sem as invasões dos Hicsos e tudo mais. E depois, aquele rosto marcado pelas preocupações. O que eu quero dizer com isso tudo? É que a retratística de Sisson, ela é para nós, para o Brasil, primeiro, uma recuperação do olhar, num país que muitas vezes sofreu de Alzheimer cultural, e que a gente acaba perdendo não apenas o rosto, sobretudo o rosto, naquele período então, mas o nome. Com a reprodução, com a era da reprodutibilidade técnica de que falava Walter Benjamin, Sisson comprova essa tese, né? Tira a aura, como dizia Benjamin, a aura perdida de Baudelaire, mas aqui ela é recuperada, porque a Biblioteca Nacional também guardou a aura. A aura está aqui guardada intacta, mas a difusão democrática, que estava lá em Sisson, hoje está também com a Biblioteca Digital, atingindo quase de 100 milhões de acessos por ano. É alguma coisa importante. E nós vamos vendo, Angelina, que quando eu falava de você no início das 4 mãos ao piano, são essas 4 mãos institucionais, as 4 mãos que se bem que se eu conseguisse, se ele tocar, ele vai tocar muito bem, mas no final, se eu conseguir sair da reunião, eu desço, a gente faz alguma coisa. Mas, enfim, mostrar que é uma questão geracional, a do Sisson, mas a da Biblioteca Nacional, porque tudo isso foi conservado há gerações, no trabalho em que apenas o trabalho agradecia ao próprio trabalho e não mais do que isso. A dignidade do trabalho. A Mônica chega, mas a Mônica fala sempre da Lígia Cunha, a Mônica fala sempre dos... Eu vou terminando. O mais importante é que Sisson nos deu um rosto para muitos rostos que, se não fosse ele, Sisson, estariam perdidos. E, na pior das hipóteses, digamos que ele não tenha feito nada e fez muito, mas supondo por absurdo que nada tivesse feito, abram, por gentileza, as páginas gloriosas, luminosas, admiráveis do Velho Senado. Abram aquelas páginas e compreendam que a mesma capacidade de sonho de que ele nos dotou, Sisson, chegou também a Machado, e isso não é pouco. Machado que nos dizia em Quincas Borba, onde ele dormia, 3º degrau de cima para baixo, por exemplo, do Quincas Borba, lá na igreja de São Francisco. Mas também fala das meias e dos calçados do porteiro do Senado. Quero dizer com isso tudo é que Sisson inunda Machado, Sisson inunda o nosso imaginário, e olhemos para a Baía do Rio de Janeiro para a entrada à noite e nos entreguemos a uma perspectiva de alguém que passa de uma retratística romântica para uma retratística realista, até pelos compromissos específicos, mas pela grandeza, em que o trabalho também de Sisson agradeceu o trabalho e veio para cá para trabalhar com a mesma categoria que a família hoje aqui se apresenta. E quero dizer uma última coisa. Quantas crianças, mas que coisa magnífica! A Biblioteca Nacional recebe sempre as crianças nas visitas guiadas, nas escolas. Essa é a casa de todos. Aqui ninguém pergunta de onde veio, para que veio e com que... Obviamente, essa casa recebe a todos. Então, essa casa pode fazer coisas a 4 mãos, pode fazer sonhar e pode trazer uma família que aqui se recupera numa história que é sua, passa por um grande e importante DNA, mas passa por outro grande e importante DNA, que é a República e a virtude de toda essa cadeia, também aqui genealógica, de servidores que trabalharam para a memória do Brasil, sem ideologia, sem partido político, porque essa casa é de todos. E essa é a grande virtude de uma biblioteca nacional com interface pública. Abrir suas portas da melhor maneira possível. Muito bem-vindos, muitos parabéns. A exposição está, desculpa, Bárbara, lindíssima. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Convidamos todos a ouvir a apresentação do pianista Álvaro Siviero. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, mas muito feliz e honrado com o convite. Eu não quero falar pelo microfone, mas quero falar através do piano. Sisson nasceu num momento em que Paris era o centro cultural da Europa, do mundo.
todos os grandes artistas, músicos principalmente, se dirigiam a Paris. Um desses compositores que lá vivia era Frédéric Chopin. Quando eu vi este piano, é impossível pensar em um piano e não pensar em Chopin. Toda a obra de Chopin, toda, foi escrita para piano. Ele não escreveu nada em que o piano não esteja presente. Então, interpretar Chopin é uma necessidade. E eu vou começar com 2 obras de Chopin. A primeira delas evocando 200 anos atrás. Um olhar, não diria para o passado, mas um passado que gerou esse presente. Eu faço um noturno como um aquecimento de motores, pensando no ano de 1824. A seguir, eu faço uma segunda obra do mesmo compositor, que é uma polonese, em homenagem a essa família que eu tive a honra de conhecer, que durante 20 anos lutou para que isso que está acontecendo agora de manhã se tornasse uma realidade. Em música, esse combate, essa luta, recebe um nome: polonese. Eu faria uma polonese de Chopin, mas não uma polonese qualquer, mas a polonese heróica, como um tributo ao heroísmo que vocês tiveram em poder fazer com que isso se tornasse uma realidade. E depois pensando em Sisson, que foi um grande retratista, que imprimiu uma imagem para o nosso Brasil Império, para quem chega de São Paulo, que é uma cidade tão desalmada, e chega aqui no Santos Dumont, no aterro do Flamengo, e começa a perceber que, de fato, o Rio de Janeiro foi capital de império, eu não poderia deixar de pensar nos Habsburgos. A dinastia Habsburga, que deu origem, inclusive, à cor amarela da nossa bandeira, a junção austríaca com a portuguesa, que gerou o Brasil. Então eu faço uma transcrição de Strauss, um grande compositor austríaco. A Leopoldina Imperatriz era Habsburgo, Dom Pedro II era descendente dos Habsburgos. Então se faz necessário um tributo ao que a gente vê nessas ruas do Rio de Janeiro, que foi a cidade onde Sisson escolheu para poder partir para um plano de transcendência, que é o que a arte procura. Eu paro aqui, espero que vocês desfrutem deste noturno, desta polonese e dessa transcrição de uma opereta chamada O Morcego, de Strauss. Obrigado.